11h42 em Curitiba. Momento da palavra. Abra teu coração, porque Deus quer falar com você agora. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 em diante. O apóstolo nos diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quando a gente se converte, olha a maneira que nós começamos a tratar as pessoas. O apóstolo João, considerado filho do trovão, agora ele se dirige para nós e diz assim: filhinhos meus. Que bonito, né? É uma linguagem carinhosa. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem ou destruídos estão da glória de Deus. E nós precisamos de Deus. E aqui o apóstolo João diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É o conselho dele, fala: olha, é melhor vocês não pecar. Mas, se porém alguém pecar, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o ser humano é fraco, é falho. Nós precisamos lutar contra o pecado, com todas as forças que Deus nos deu. Às vezes a gente cai, levanta e assim vai indo. Mas se pecarmos, nós temos que lembrar que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Ele está intercedendo por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Veja, né? Então Jesus está hoje fazendo um trabalho especial diante de Deus, intercedendo pelos pecadores. Imagine, né, você interceder como Jesus faz hoje por aquelas pessoas erradas. Estão fazendo coisas erradas, crimes, prostituição, tantos tipos de fraudes que as pessoas maquinam no seu coração, põem em prática e tudo mais. E Jesus está lá insistentemente pleiteando em favor do pecador, que muitas vezes não está nem aí com ele. Alguns até nem acreditam que ele existe, mas ele está lá fazendo o trabalho, porque depois vai vir o tempo da retribuição também. Todos teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. E aí, como nós falamos hoje, somos almas individuais para Deus, cada pessoa é individual, mas no juízo também será assim. Na verdade, os benefícios, os privilégios, eles é cedido a todos nós individualmente, com relação à salvação, mas na punição também, as pessoas serão julgadas individualmente, e aí não terá mais o que fazer. Aliás, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e nós estávamos comentando sobre o espiritismo, né? O Brasil, na verdade, é o país onde existe mais espírita, é o maior país do mundo espírita. Então, no Brasil, em torno de mais de 1 milhão de pessoas se diz espírita. E aí, o espiritismo acredita que as pessoas se reencarnam. Então, eu morro, depois eu reencarno em outra pessoa, vou reencarnando até aperfeiçoamento. Aí eu comentei com a pessoa, falei: olha, a verdade não é assim. As pessoas, cada um de nós, temos uma existência individual. Morremos e compareceremos diante do juízo final de Deus. Nós não vamos levar a bondade para outras pessoas depois, ou a maldade, não. Aí li até o texto de Eclesiastes capítulo 9, verso 5, né, que as pessoas morrem, depois não sabe coisa nenhuma com relação à biografia, que os espíritos acreditam também. Aí li João capítulo 5, 28 a 29, não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que praticaram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Falei: olha só, as pessoas que morreram estão todas no pó da terra aguardando o juízo final. Então isso aí desmonta totalmente uma ideologia, ou seja, uma doutrina espírita. Isso é importante a gente saber, porque o espiritismo ele está enraizado nas religiões hoje, de uma forma assim sutil, muitas vezes mesclada com o cristianismo, e as pessoas não percebem. É só nós notarmos a doutrina da imortalidade da alma, por exemplo, que as pessoas acreditam que os que se perderem, os que forem punidos no juízo final pelo fogo, vão ficar queimando eternamente. Isto, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma doutrina espírita, que a alma é imortal.
Na verdade, o único que é imortal é Deus. O único que possui a imortalidade, diz um pensamento, acho que é de Timóteo, né? Que é imortal é Deus, os demais todos morrem, somos seres mortais. A doutrina da imortalidade foi pregada primeiramente pela seção espírita produzida ou feita por Satanás lá no Éden, quando chegou para Eva e falou assim, Eva falou para Satanás, a serpente, Deus falou que o dia que eu comer dessa fruta, eu vou morrer. E Satanás falou, não, certamente não morrerá, você vai ficar mais inteligente. Então ali foi a primeira sessão espírita produzida no mundo. E na verdade também foi a primeira vez que foi falado sobre a imortalidade da alma. E as pessoas acreditam que isso ocorrerá. Mas pela misericórdia de Deus, mesmo aqueles que no juízo final, no final sofrerão os castigos, mas serão a cada um de acordo com as suas obras. E todas as pessoas, até mesmo os anjos de Satanás, o próprio demônio vai morrer. E nós teremos o universo limpo. Que bom que isso vai ocorrer. Porque imagine você, os salvos vivendo a glória, vivendo na eternidade com Cristo, e passando os milhões e bilhões de anos, e saber que tem pessoas queimando lá no fogo. Seria ou não seria? O céu não seria céu. A gente se compadeceria, eu tenho um parente que está queimando ainda. Imagine o tormento. Então não, Deus vai aniquilar para sempre o sofrimento, o ímpio, o pecado, e vai fazer um novo mundo. Por isso que no livro de Malaquias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, fala assim, eis que aquele dia vem ardendo como forno, como fornalha, outra tradução, né? Todos os soberbos, todos os que cometem impiedades, serão como restolho, serão como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Raiz é Satanás e ramo é os demônios, seus seguidores. E o verso 4 diz assim, mas para vós outros que... Não, pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o ímpio vai virar cinza, vai morrer e não vai existir mais. E daí Deus recria o planeta, e haverá um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. A maldade, o pecado, ou a angústia, não se levantará por duas vezes. O universo estará limpo de ímpio, Satanás e os pecadores. Os que estarão com Cristo, somente os santos imaculados, irrepreensíveis. Inclusive em Apocalipse capítulo 22, diz que na cidade de Deus, 22 verso 15, diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira. Então esse não entra na cidade. A cidade estará purificada. Não teremos mais os salvos, aqueles que tiverem, ou os privilegiados, eles não terão mais a companhia daquelas pessoas maldosas. Apocalipse 21 verso 8, mas porém quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Tem muita gente que gosta de mentir, né? Os mentirosos estarão de fora. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja que aparece a segunda morte. Então aquelas pessoas que acreditam na eternidade, ou seja, na imortalidade, que o ímpio não morre, o bicho não morre e o fogo não apaga. Eu já vi vários pastores pregando sobre isso, né? Mas não é verdade. Aqui aparece, sofrerão o dano da segunda morte. A primeira é a morte física normal, pessoas vão à sepultura, e a segunda é a morte eterna, o lago do fogo. Mas o importante é que Jesus é o nosso advogado. Ele é propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. É importante conhecer a Jesus. E nós sabemos, se conhecemos a Ele, como diz o apóstolo João 2 verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. O verso 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Veja aqui que aparece a mentira, né? Então, se eu professar que eu amo a Jesus,
mas eu não guardo os seus mandamentos, eu sou um mentiroso. Como eu li em Apocalipse capítulo 21, verso 8, os mentirosos serão lançados no lago de fogo. É importante a gente analisar isso e ver com quem estamos lutando de fato para a nossa salvação. Ou estamos edificando aonde a nossa casa, na areia, ou estamos na rocha ou na areia. E diz assim o verso 5, aquele que entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. É muito fácil você conhecer o fruto da árvore. Pelos frutos conhecereis. No caso do cristão, é fácil você saber se essa pessoa é cristã ou não pela obediência aos reclamos de Deus. Como que é a vida dessas pessoas? Como é a minha vida? É muito fácil chegar e falar e viver. Não é fácil, mas também não é impossível. Nós podemos mudar a nossa história. Não podemos ou não devemos continuar azedos pela vida inteira, como aqueles bezerros, né? Que às vezes, ou aqueles cavalos chucros, como é chamado, indisciplinado, que é tão difícil de domar. Não, nós podemos simplesmente aceitar as correções do Senhor. Eu estive com uma pessoa essa semana passada, a pessoa estava um tanto assim, aparentemente meio difícil de controlar. Depois eu vi uma humildade tão grande, até comentei com algumas pessoas, que humildade dessa pessoa. Eu não vou dizer quem é e nem por que eu estou falando isso, mas procurou o auxílio de Deus. Isso é lindo. Como Zaqueu, né? Zaqueu era um homem cobrador de impostos, poderia ser o homem mais orgulhoso da terra, mas quando ele encontra Jesus, ele admitiu, falou: olha, Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda. E Zaqueu aceitou as correções, aceitou a graça que foi oferecida e mudou a história da vida dele. Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, está no pó da terra, aguardando a volta do Salvador. Agora, quando Jesus volta, Zaqueu vai ressuscitar do pó da terra, não com a estatura de 1,60 m talvez, não lembro, não sei bem qual era a altura dele, mas era de pequena estatura, 1,50 m. Zaqueu vai ressuscitar, e depois, durante o milênio, ele vai crescer à estatura de Adão, vai ficar um grande homem, tanto fisicamente quanto intelectualmente, espiritualmente também. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Como Jesus andou nessa terra? Andou fazendo bem. Onde Jesus passava, todas as pessoas recebiam a sua bênção. A mão de Jesus era estendida a todos, independentemente de pessoa, classe ou religião. Possamos fazer a mesma coisa e receber da mão do Senhor também a coroa da vida eterna quando Ele voltar nas nuvens. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça, em nome de Jesus. Amém. Viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por desertos o caminho do cristão. Valeu, gente, tudo de bom. O Cesário disse que já morou em Curitiba, na escola missionária, e ele já sabe o frio daqui, por isso que ele disse que é um abraço caloroso. Um abraço para ele também, um abraço para todos os nossos ouvintes. Valeu, gente, até amanhã. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados.
na saúde total. Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma.